Aleluia. Porque dias melhores virão. Meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero aproveitar esses minutos que me restam para tocar em algum assunto bastante delicado para nós. Eu confesso que eu tenho dificuldade para pregar algumas coisas. Se eu não tivesse convicção de que Deus que está me inspirando, eu não teria coragem de falar. Aleluia. Mas já há alguns dias o Senhor tem movido em meu coração com esta palavra. Aleluia. E o texto que nós lemos, ele diz aqui que Jesus ele deu graças. Está falando da ceia do Senhor. E o texto que me chama a atenção é o versículo de número 26. Esse ponto aqui é onde Paulo prescreve as palavras de Jesus dizendo: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Aleluia. Eu sei que essa mensagem talvez viria muito bem, melhor a calhar durante uma ceia, apesar de que nós estamos chegando na ceia, é no final de semana. Então eu compreendo pelo que Deus tem me conduzido a esta palavra. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. A ceia do Senhor é muito mais do que um alimento comum. A ceia do Senhor, ela é uma proclamação. É algo muito mais poderoso. É algo muito mais forte. É algo muito mais intenso do que aquilo que os nossos olhos podem ver. Esse texto aqui está em sintonia com o Levítico. Eu preciso me reportar à base bíblica do Antigo Testamento para que os irmãos compreendam o que eu quero instruir nesta noite. Quando nós vamos para Levítico capítulo 1, 2 e 3, nós vemos as ofertas alçadas, as ofertas de redenção. E essas ofertas são oferta de holocausto, oferta de manjares e por último oferta de sacrifícios. Oferta de holocausto são ofertas em gratidão a Deus, todas elas são, mas holocausto em especial, a oferta, e nessa ordem elas são oferecidas. Logo após vem a oferta de manjares, e logo depois vem a oferta de sacrifícios. A oferta de holocausto, ela pode ser um animal, pode ser, tem que ser um animal macho, tem que lavar os pés, ele vai ser todo queimado ali dentro do sacrifício, dentro do arraial. Diferente da oferta de sacrifício, que não se pode lavar os pés dessa oferta, ela vai ter o sangue aspergido no altar e a gordura queimada, porém o corpo, ele não pode ser queimado porque é por sacrifício de pecado, não vai ser queimado dentro do arraial, vai ser levado para fora do arraial, onde há um altar lá fora, e vai ser queimado lá. Você vai entender aonde eu quero chegar. Depois que se oferece a oferta de holocausto, a segunda oferta é a oferta de manjares. Manjares é a oferta do fruto da terra, não é um animal. Normalmente é a flor de farinha que é oferecida juntamente com azeite, onde se faz bolo e pão e oferece diante do altar. Agora, sabe o que eu quero dizer nesta noite? Quando o levita, quando o sacerdote, ele oferecia a oferta de manjares, todo mundo entendia que estava sendo anunciado um sacrifício por pecados. Quando o sacerdote ele ofertava ali o sacrifício de manjares, o sacrifício de alimentos do fruto da terra, ele estava anunciando o sacrifício por pecados. Isso é sempre que se anunciava, sempre que ia haver um sacrifício por pecados, antes vinha a oferta de manjares. Aí você entende por que na ceia Jesus estava usando estas palavras, porque
A ceia ali, ela tipificava uma oferta de manjares, oferta de alimento, fruto da terra, que estava anunciando um sacrifício por pecados que estava para ser oferecido, que na ocasião era o próprio Cristo. Aí você entende o porquê que eu estou falando que era uma noite agoniante. Jesus estava participando do anúncio da sua própria morte. Aleluia! Naquele momento, aí você entende por que o texto bíblico no verso de número 26, Jesus vai dizer assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Aleluia. Só que quando nós participamos do pão e participamos do vinho, nós não anunciamos uma morte vindoura, nós estamos anunciando uma morte que já aconteceu há 2000 anos atrás. Nós estamos anunciando a morte de Cristo. Eu quero dizer, é isso mesmo. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos anunciando, deixando notório, esclarecendo que Jesus morreu. Jesus morreu. Aleluia. Só que diferente dos anúncios de morte de hoje, quando alguém morre, você vê o carro de som na rua e você vai ouvir as seguintes palavras: é com muito pesar que fulano de tal faleceu, está sendo velado em tal lugar. Hoje, quando se fala de morte, nós estamos falando de choro. Quando você vê uma morte sendo anunciada, você vai ver que o pranto está presente neste anúncio. Hoje, quando nós falamos de morte, você vê a agonia, você vê a dor da perda. Mas eu quero dizer uma coisa, meu querido, minha querida irmã: nós anunciamos a morte de Cristo com prazer, porque a morte de Cristo não nos trouxe dor, ela tirou a nossa dor. A morte de Cristo não nos trouxe lágrimas, ela purificará dos nossos olhos toda lágrima. A morte de Cristo não nos colocou em pranto, ela nos colocou em alegria, e por isso nós regozijamos perante a morte do Senhor Jesus Cristo. Muitos ensinam e pregam que o inferno se alegrou quando Jesus expirou. Muitos ensinam que o inferno entrou em festa. Mentira, porque a morte de Cristo foi a pior desgraça para o inferno. Porque quando Jesus levantou a sua cabeça e disse: Pai, está consumado, eu entrego o meu espírito, isso representava a derrota do inferno, porque a minha vida e a sua vida estava de mãos dadas caminhando ao inferno. Mas quando Jesus Cristo disse: está consumado, e morreu, nós fomos tirados do inferno. Quando se alegram, aleluia, na morte dele. Quando ele morreu, ele morreu, ele morreu. Jesus, ele deseja juntar muito mais do que comedores de pão e bebedores de suco. Nós fomos chamados para anunciar a morte de Cristo, porque ceia do Senhor não é refeição, ceia do Senhor é proclamação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus coloca no meu coração acerca da seriedade da ceia. Quando você vê a mesa montada, é muito mais sério do que os nossos olhos. Deus quer conscientizar as nossas vidas acerca disso nesta noite. Agora eu vou entrar num ponto um pouco mais delicado nesta noite. Porque o texto prossegue dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque qualquer que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor.
Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Repare nessa verso 19, 29. O texto está explicando o motivo pelo qual muitos que estão doentes se dormem. Que nós costumeiramente atribuímos a pecado, quando alguém participa da ceia em pecado, e eu não estou combatendo essa verdade. É verdade. Mas olha o que o texto está dizendo aqui. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, vírgula, não discernindo o corpo do Senhor. Você sabe por que muitos que dormem estão doentes? Por falta de discernimento. Falta de discernir o corpo do Senhor. Aleluia. Sabe o que o texto está querendo dizer? A palavra discernimento é saber a diferença. Saber a diferença. Aleluia. Discernir é saber a diferença. De quando você pega um pão comum, de quando você pega o pão da ceia. De quando você pega um copo de suco na sua casa, de quando você pega o cálice do Senhor. Nós precisamos ter a consciência de que quando nós estamos participando do corpo e do sangue do Senhor, eu preciso discernir que eu estou diante de um ato santo. Eu preciso discernir que aquilo ali é sagrado. Aleluia. Sabe o que Deus coloca no meu coração para dizer que tem muita diferença entre eu participar da ceia e eu comer uma bolacha Mabel na minha casa. Tem que saber a diferença entre participar da ceia e eu comer um x-salada. É diferente. Porque a ceia não é refeição. A ceia é proclamação. É uma atitude sagrada. Aleluia, que nós estamos diante do Senhor, reconhecendo o que Jesus fez por nós. Quando Deus fala assim, discernimento, Ele está dizendo, observe bem que é diferente. É por isso que o texto se preocupa nos últimos versículos, dizendo, não venha ninguém com fome. Não venha ninguém com fome. Se um tiver fome, que coma na sua casa, para que